Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado e também pelas redes sociais. Senhora Presidente, no último domingo nós tivemos uma eleição em todo o país, os brasileiros foram às urnas, e eu fiquei perplexo essa semana ouvindo uma senadora aqui na tribuna, ela dizendo que o Partido dos Trabalhadores não saiu derrotado dessas eleições. Eu não queria tocar nesse tema, mas a gente tem que fazer o contraponto nessas falas, porque, às vezes, aquela teoria do Goebbels acaba se tornando uma realidade. Falam tanto uma mentira que acaba isso cauterizando, isso se impregnando nas mentes das pessoas. A grande verdade é que saiu sim. O Partido dos Trabalhadores, no meu estado, por exemplo, ele elegeu de 141 municípios, elegeu 2 prefeitos. Mas a senadora dizia que o grande vencedor das eleições foi ninguém porque teve abstenção. E eu fui dar uma olhada na história. Logo após o impeachment do presidente Collor, a abstenção também foi muito grande. Então, isso não demonstra, o fato de ter tido abstenção, de ter tido voto nulos, de ter tido voto branco, não tira o fato de que a população reprovou, sim, o Partido dos Trabalhadores nas urnas, de que a população, sim, exigiu que esse governo tivesse fim. Aqui foi criado um discurso de golpe, a qual Vossa Excelência combateu dessa tribuna aqui, com a presidente Dilma sentada nessa cadeira aqui, e Vossa Excelência refutou também esse discurso de golpe. Uma cantilena que soltaram o mundo afora, que acabou, de certa forma, em dado momento, prejudicando a imagem do Brasil no exterior. Mas o fato é que se tratava, na verdade, da vontade da população, que foram às ruas. Eu nunca tinha visto a Avenida Paulista lotada de ponta a ponta. E a população exigiu, diante de várias manifestações, até que esse parlamento se tocou e aí mandou o impeachment para frente. Mas a população não parou por aí. Chegou o momento das urnas e ela praticamente varreu do cenário político o Partido dos Trabalhadores. Bom, eu estou falando isso aqui para comemorar? De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque cada brasileiro que mexia com política tinha um carinho especial e, se não era do Partido dos Trabalhadores, pelo menos tinha uma admiração pelo discurso, pela forma consistente, pela forma consistente como o partido se portava e, mais ainda, um carinho especial pela forma bonachona, pela forma fácil de se comunicar do seu líder principal, que era o Lula. Aliás, nós tínhamos, independente de partido, os brasileiros tinham orgulho do seu líder, de ser uma pessoa com história linda, de ser uma pessoa que era orgulho no exterior. Uma pessoa simples que, de repente, fazia um discurso simples, mais direto nas Nações Unidas, por onde passava. Era o nosso grande líder mundo afora. Nós tínhamos personalidades como Ayrton Senna, nós tínhamos personalidades como Pelé, conhecida mundialmente, os Ronaldinhos, e nós tínhamos o Lula na política. Nós tínhamos um presidente que o presidente da principal nação olhou e disse: esse é o cara. Uma brincadeira, mas isso demonstrava a importância e como ele tinha cativado. Isso nós admirávamos. Mas, de repente, o véu da realidade se descortinou. Veio uma denúncia, primeiro, no início do governo, que nem aquela esposa que ama muito. Ela fala, não quer acreditar. E aí veio um salão, passou e a gente já desconfiava, mas ninguém queria acreditar, nem o mundo político, nem a oposição queria caçar o Lula, porque aquela figura era tão grande, tão mítica. Esse era o carinho que todo mundo tinha. As coisas foram caminhando. E aquela mentira contada várias vezes foi se perpetuando. E aí vieram outras denúncias, e outras. E aí ficou parecendo aquela história do Michael Jackson. Eu vi o Chris Rock, aquele comediante norte-americano, fazendo um stand-up. Na época daquela história do Michael Jackson, ele falou... Aí Michael Jackson foi acusado de um terceiro menino. Aí o Chris Rock disse o seguinte:
Michael Jackson. 1, a gente não quis acreditar. 2, não, estão querendo inventar. Mas 3. E ele, que é negro também, fez uma piada. Pô, negão. Aí não dá, né? Então, é que nem a história do Michael Jackson, aquela figura mítica, mas de repente, a decepção. E aí, no caso do Partido dos Trabalhadores, no caso do Lula, a expectativa frustrada, o carinho frustrado, o amor frustrado, é o que descortinou, que virou tudo isso. E que de repente caiu como um castelo de cartas. Aí vem aqui acusar a oposição, sobem aqui nessa tribuna, e o que me deixa perplexo, senadora Ana Amélia, é que nunca eu ouvi, e eu sempre estou ali naquela cadeira ouvindo aqui, eu nunca ouvi uma unha sequer de meia-culpa, de fazer uma autocrítica e de dizer, olha, nós erramos, mas erramos feio. Nós fizemos tudo o que dissemos que não iríamos fazer. Eu não sou daqueles que gosta de subir aqui e apontar dedo. Eu não faço da combate à corrupção um biombo, porque eu penso que isso aí é natural. Todos os brasileiros que caminham, que levantam todo dia cedo, vão trabalhar, mais de 90% são todas pessoas de bem. E são pessoas que, se achar uma carteira na rua e identificar, ele procura e devolvem ao dono. Então, o combate à corrupção não faz parte da minha atuação política, porque eu penso que tem organismos prontos. Não sou eu que vou ficar apontando dedo, e eu acho que isso é obrigação de cada pessoa. Então, sou daqueles que não fico apontando o dedo. Agora, quem faz, ninguém é obrigado a vestir roupa da Marinha. Ninguém é obrigado a vestir roupa branca. Mas no momento que você veste roupa branca e faz disso uma propaganda, um marketing pessoal, é bom ficar longe da lama. É bom ficar longe do petróleo. E essas pessoas subiram a escada do poder, apontando o dedo, pisando na cabeça dos outros, se mostrando como vestais da honestidade, da probidade, pessoas impolutas. E na internet hoje, esses vídeos são guardados no YouTube, nesses canais todos, e eu há poucos dias via os discursos do próprio presidente Lula, e ele atacava a figura do corrupto assim, uma coisa terrível. Eu vi um discurso, inclusive, senadora Ana Amélia, que ele queria que acabasse com essas verbas de indenização que tem aqui para os parlamentares trabalhar. Eu, por exemplo, sou servidor público. O meu estado tem 141 municípios e cabe 10 Portugal lá dentro. Se não tivesse como pagar a passagem, eu não teria como trabalhar. Eu não tenho como tirar para andar um estado daquele tamanho. Mas essas verbas, o Lula considerava como se fossem privilégios terríveis, que acabava com o poder, com as finanças do país. Criticava tudo. Eu vi uma fala dele que eu fiquei, era inclusive num programa do Silvio Santos, quando ele ainda era deputado. Criticava tudo, até essas coisinhas. Bem, aí eu fiz um paralelo. Depois que passou o tempo, ele foi pilhado com um sítio de propina, com um triplex no Guarujá, e ele dizia, uma coisinha, está implicando até com os patos da Marisa. Eu falei, como mudou, né? Criticava até uma verba legítima, legal, dos parlamentares para trabalhar, as passagens para ir para o Estado, e com esse sistema de aviação, senadora Ana Amélia, que tem hoje, o parlamentar que fizesse 4 viagens ao Estado já gastaria o salário se acabasse com isso. Mas esse era o discurso. Santidade. E eu me lembro de um bordão. Eu ainda era um pouco menino. Todos eles, os players do PT, iam para propaganda. Aparecia a estrela, a sagrada estrela, a cor vermelha, e dizia, acabar com a corrupção e melhorar a vida da gente. E todos talvez bem treinados por media training, faziam uma cara de seriedade, consternação, combatendo a corrupção. E se afundaram nesse mar, ninguém tem culpa de terem se afundado. E não estou julgando aqui, não.
Quem está julgando é o Sérgio Moro, quem está julgando é a população. Eu só estou dizendo que foram derrotados por suas condutas, por suas ações e, principalmente, por ter frustrado não só o seu eleitorado, frustrado todo o país. Não é verdade que o PT... estão perseguindo, o PT sempre foi perseguido. Não é verdade. Não é verdade. Enquanto se conduziam, aliás, a gente pensava que se conduziam de forma correta, todo o Brasil apoiava, todo o Brasil estava dado as mãos e não trocava. Tanto é que tiveram eleições aí com candidatos ótimos, o Brasil continuou reconduzindo. E depois, mesmo enganado, quando ele resolveu eleger, com todo o respeito pela figura da presidente Dilma, mas a figura da política que a presidente Dilma representava era como se fosse um poste. Não tinha representatividade nenhuma. E o Lula, por toda a credibilidade, conseguiu eleger um poste político. E reelegeu. De repente, ele pegou um rapaz que ninguém conhecia e colocou, elegeu, pregou um poste aqui em Brasília e outro poste na principal capital do país, São Paulo. Dilma aqui, Haddad lá. E aí vem dizer que o PT era perseguido? Não, não era perseguido. Agora, no momento em que se descortina, e no momento que se descobriu que uma montanha de dinheiro do tamanho dessa cúpula aqui tinha sido desviado e que não tinha como, foi assim, aquela coisa tão clara, e teve casos aqui que as provas são assim mais claras do que a luz do sol, como coisa de olerite, essa coisa toda que não tem como... que nem esse negócio da empresa que está dando calote aqui nos funcionários, que não tem como fugir. Vem dizer que não, isso é uma perseguição do Ministério Público, dessa oposição, é perseguição daquela Ana Amélia que fica sempre falando na tribuna, daqueles senadores. Então, é importante a gente dizer isso aqui, senadora Ana Amélia, porque eu vi dizer, olha, os algozes, os abutres na comissão do impeachment ficaram acusando uma presidenta inocenta, eleita com 54 milhões de votos. Além de tudo, assassinando a inculta e bela língua portuguesa. Mas, nesse pleito eleitoral, o eleitor quieto. Incrível como essa eleição estava, senadora Ana Amélia. O eleitor quieto, não dizia nada e foi lá e colocou o seu voto. Eu te digo que nem com tanta satisfação, mas... O PT que no seu início cabia numa Kombi voltou para um Fusca. E eu percebi que que havia um prenúncio disso acontecer, porque eu passei num dos estados do Nordeste e eu vi um candidato a prefeito do Partido dos Trabalhadores pedindo voto. Estava num semáforo fazendo a panfletagem e ele pedindo voto ali, entregando o santinho. E à tarde na TV eu escutei agendas dos candidatos. Fulano de tal vai para a reunião no bairro tal, Cicrano vai se reunir com os empresários não sei aonde, Beltrano vai conversar com as comunidades. O candidato do PT, reunião no centro acadêmico da universidade e tal. Aí eu falei, pronto, voltaram realmente para os semáforos para entregar santinho, e voltaram lá para os centros acadêmicos para fazer sua pregação. Porque era assim que o PT fazia. Ficavam aqueles candidatos sem expressão política nenhuma, entregando santinho. Voltou ao tamanho que era. Voltou ao tamanho que era. Porque o que se nota é que quando... eles criticavam muito, diziam que fazia essa política orgânica, porque era política de conversa direta com o povo. Mas no momento que colocaram a mão na bufunfa, as campanhas eram suntuosas. Nós, por exemplo, disputamos a eleição com um candidato do PT lá em Mato Grosso, que o material dele era tão bonito que dava para pentear o cabelo, espelhado, aquele material de primeiríssima qualidade, aquela coisa, aqueles arrobos, jatinhos, cortando o Estado para lá e para cá. Mas acabou. O eleitor colocou o Partido dos Trabalhadores, não foi nem no purgatório político, mandou direto para as profundezas. Essa é que é a grande realidade. E como disse, não falo isso com alegria, mas falo isso aqui para que fique bem claro.
o grande derrotado dessa eleição se chama Partido dos Trabalhadores. E aí, por que isso de repente aconteceu? Como eu já disse aqui, lógico que houve a parte da corrupção, houve. Mas boa parte do que aconteceu foi também por uma coisa pior até do que a corrupção. É o discurso da mentira. É o discurso de acusar o outro do que eles fazem. É o discurso de sempre contar a mesma coisa sabendo que não é verdade. Antes de ontem, nós estávamos numa reunião do Congresso e estávamos para votar o FIES. E eles resolveram obstruir a sessão. E a todo tempo diziam, nós queremos votar o FIES, mas obstruindo a sessão. E ao mesmo tempo, delongando, da mesma forma que faziam aqui na comissão do impeachment, para jogar até a sessão, para esvaziar quórum, e foram fazendo aquele negócio, mas dizendo, nós queremos votar o FIES, falando uma coisa e fazendo outra. E durante todo o tempo que tiveram, mesmo no poder, era assim, fazendo uma coisa e dizendo outra. Por falar em FIES, o ano passado, senadora Ana Amélia, eles disseram que os estudantes começaram a não ter acesso. Na verdade, tinha acabado o dinheiro para o FIES, porque a presidente Dilma, é bom que se diga aqui, ela cortou 87% de todos os programas sociais. Tinha acabado o dinheiro, ela cortou de FIES, Pronatec e tudo mais. Mas aí tinha acabado o dinheiro para o FIES. E como faz? Como é que conta para a nação, logo depois da eleição, que tinha acabado o dinheiro para o FIES? Aí, de repente, deu problema nos sistemas. E eu vi, foi até no jornal hoje, uma matéria. Uma senhora de idade, um aluno esperando o sistema entrar, com medo do sistema entrar e ele não conseguir fazer a sua inscrição no FIES, colocou a tia, a irmã, a mãe e a avó. Eles se revezavam durante todo o dia na frente do computador e à noite também. Então, cada um tirava um turno para ver se conseguia a inscrição. E eu falei, isso aí é que nem o sebastianismo. Estão esperando Dom Sebastião. Não vai ter. Ali estava claro que era falta de dinheiro e o sistema nunca voltou. Não conseguiram e, enfim, acabou essa parte, os estudantes depois descobrindo que realmente era falta de dinheiro. Agora estavam fazendo, então ali os estudantes já estavam, mas faziam discursos terríveis ali, de que esse governo está acabando com o FIES. Acabando nada, já tinha acabado boa parte do FIES porque não tinha dinheiro. Esse governo está querendo acabar com os direitos trabalhistas. Eu tenho dito aqui, o direito mais sagrado que tem ao trabalhador. E eu falo isso porque eu fiz praticamente toda a escala da trabalhista que tem. Eu cheguei a ser auxiliar de serviços gerais, senadora Ana Amélia. Então, para ver que... mas não tem direito mais sagrado, não tem coisa melhor do que você estar empregado. Eu me lembro que o primeiro emprego que eu tive foi esse. Mas a alegria de você estar empregado. Esse é o principal direito, é o direito mais sagrado que tem. E esse direito foi tirado pelo governo da presidente Dilma, com esses milhões de desempregados que tem, que a gente acha que é 12, não é mais de 20, porque tem os desalentados que não estão mais procurando, que não entram nas estatísticas, tem aqueles que já foram para a informalidade também que não entram, enfim, são muitos desempregados. Sem direito algum, porque ele não tem direito mais, ele não tem direito a nada. Isso sim é o principal. Agora fica nessa cantilena aqui, nesse biombo. E aí o que me revolta mais com o Partido dos Trabalhadores é usar os menos favorecidos como biombo. E esse discurso de criticar as elites. Se a pessoa tem mais de R$10 no bolso, já virou elite e é como se fosse um vilão da pátria. Tudo bem, se pelo menos eles acreditassem nisso, vamos respeitar. Eu acredito eu respeito pessoas que têm teses. Tudo bem, ele é contra o rico, tudo bem. Não concordo, mas pode ser que tem que se respeitar. Mas não. A Lava Jato mostrou para todo o Brasil de que a galera dessa turma era as elites. E aí me lembro do presidente do Senado, então, Antônio Carlos Magalhães, que já naquela época, olha o feeling dessas pessoas, por isso que esses caras viraram mitos, Ulisses,
Antônio Carlos Magalhães, já naquela época, quando o PT nem estava no poder, um dia ele falou aqui, eles falando que temos que pensar pelo país, e naquele discurso do PT, ele dessa tribuna aí falou, o Brasil dessa gente é o dinheiro. Já naquela época ele fazia isso. Aí o PT vai ao poder e confirma a tese de Antônio Carlos Magalhães. Mas eles fizeram o pobre como biombo, usa como catapulta para ciclo. E depois que chegaram aqui, esquece pobre. Esse pessoal que fica invadindo terra aí e batendo lata para o PT, passaram 13 anos sem ter um palmo de terra demarcado. O último título de terra, a última demarcação de terra foi Fernando Henrique quem deu. E aí ficam aí batendo lata para o Partido dos Trabalhadores. E agora eles voltaram, então ficaram abandonados aí, amordaçados, porque não vai falar o quê? Disseram que o PT que era o partido que defendia a reforma agrária, aí o PT sai, eles começam, nossa, então não teve reforma aqui, esse governo do Temer não fez reforma agrária. Tem 3 meses que o Temer está no poder. E eles estão pregando o caos, como se fosse o Temer que acabou com tudo. Então, vamos lá à questão das elites. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro, e aí que eu vejo o discurso, que o Temer, que o Meirelles estão querendo fazer o rentismo. É a banca que manda nesse país. Ora, a banca sempre mandou, e mandou principalmente, mandou mais no governo do PT do que em qualquer governo. Não, mas eu sou contra as elites. E aí eu relembro novamente a Luiz Azevedo, porque para mim é o exemplo mais claro. Naquele personagem mulato, que ele foi adotado, ele era filho de um escravo, foi adotado por um ricaço e mandou ele para Coimbra para estudar direito. Lá ele se desenvolveu, estudou, voltou doutor e era um moço muito bonito. E ele volta, e as damas todas encantadas. Ele voltou um extremo valsista. Mas como faz? Não podia dançar com mulato, ele era negro. Era o chamado barriga suja. Mas elas apaixonadíssimas por ele. Então fazia o quê? Faziam tipo o PT fez com as elites. Em público os enxotava. Em público elas enxotavam. No privado chamavam para a alcova. O PT se sentou nos 13 anos de poder. Não foram os sem terras que sentaram na mesa do PT. Não foram os trabalhadores que sentaram na mesa do PT. Na mesa de gala, quem sentou foi os bancos, as grandes construtoras, as chamadas campeãs, que a senadora Ana Amélia com certeza estava naquela audiência que nós perguntamos para o então ministro Tombini, falou, qual o critério para escolher essas empresas, esses que iam participar do butim? Ele falou, não, foi escolhidas as campeãs. Na verdade, foram escolhidos os amigos do rei, na mais clara demonstração do capitalismo de Estado, que esse é o mais pernicioso que tem, porque o partido que se propôs a fazer socialismo fez o pior tipo de capitalismo que tem. Que capitalismo é esse? Eu pego os meus amigos, injeto dinheiro, eles vampirizam todo o resto dos concorrentes, acabam com a concorrência, e o que dizer de JBS, lá no meu estado, fechou quase todas as plantas frigoríficas, estão fechadas lá. Vila Rica é um dos maiores rebanhos de gado do meu estado, está fechado o frigorífico. Por quê? A JBS fechou. Eram as campeãs. Então, fizeram o pior tipo de capitalismo que tem, senadora Ana Amélia. Se refestelaram com os ricos. Chamaram para a alcova durante os 13 anos. Essa foi a demonstração, esse é o retrato, por que nessas eleições o eleitor foi lá e falou, olha, chega, tá bom, não dá mais. E isso foi a mais plena demonstração do amadurecimento da nossa democracia. Senadora Ana Amélia, uma senadora respeitada aqui, com a vivência grande na política brasileira, por diversas vezes foi desrespeitada aqui, chamada de golpista. As pessoas berravam daqui dessa tribuna conosco, golpistas, golpistas. Não faltava argumento, só vomitavam essas ofensas. Outros subiram aqui e nos chamaram de canalhas, canalhas, canalhas. E o povo vendo. Nós não tivemos nem muito direito a se defender, porque
a gente sabia que quanto mais a gente falasse, mais procrastinava aquele processo. E ficamos quietos. E o povo foi lá na urna e deu troco. Deu troco. E agora, uma coisa, ao invés de golpista está virando ofensa, e não falo isso com alegria. O que está virando ofensa é ser chamado de petista. Eu estava no aeroporto de Brasília há poucos dias, um rapaz, eu pensei que ele tinha pegado a pombagira ou tido algum encosto, porque de repente, um rapaz bonito, moço, estava com a namorada, esse rapaz, ele se rasgou todo e começou a berrar no aeroporto. Golpista, golpista, golpista. Eu passei perto dele. Ele falou, você vai me agredir? Eu falei, não, só vim te chamar de petista. E ele ficou bravo. Eu falei, tá bravo? Ficou bravo. E segui meu caminho. Mas ficou lá se esbravejando, se coisando. Na verdade, falta o que dizer em defesa. Falta o debate. Simplesmente esbraveja. Já marchando para o final, eu digo que eu compreendo. Eu consigo compreender esse esperneio, esse inconformismo. É próprio de quem está condenado e vê que não tem mais o que fazer, se indignar. Mas eu digo, e repito o que eu falei aqui para a presidente Dilma, a falta da prestação jurisdicional pretendida não pode ser confundida com ilegalidade ou com golpe, como se disse. Então eu digo, houve golpe? Houve. Um dos maiores golpes que um partido podia levar da sua população. O brasileiro foi às urnas e com um golpe certeiro, implacável, parecendo que aqueles dos samurais com a katana. Extirpou praticamente da política brasileira o Partido dos Trabalhadores. E agora resta aos poucos que ficaram, talvez tardiamente, fazer a autocrítica e, quem sabe, se reconstruir. Eu não sei se conseguirão, porque estão criticando aqui, senadora Ana Amélia, que a campanha do governo acabou com... está querendo varrer o partido porque falou que o Brasil tem que sair do vermelho. O Brasil tem que sair do vermelho mesmo. Agora, eles dizerem que é subliminar, não é subliminar, sabe por quê? Porque eles já tinham varrido o vermelho da política. Dona Jandira, no Rio de Janeiro, fez campanha, ela é do PCdoB, um dos puxadinhos do PT, ela fez campanha de verde. Eu quase não a reconheci, estava de verde. Lá no Mato Grosso do Sul, eles já tinham feito campanha de azul. De repente eu vi aquela estrela azul, falei, o Cruzeiro? Parecia a camisa do Cruzeiro. E por aí foi. Teve um lugar aí que eles fizeram a campanha de laranjado, laranja. Eu não sabia se eram os funcionários da Gol, os sindicalistas da Petrobras ou se era o pessoal do PSB. E quando eu olhei, foi PT, eu falei, não acredito. Então, realmente, isso está parecendo aquela história de quando o produto não é bem aceito no mercado, vai lá e troca a embalagem. Não vai funcionar. Então, nesse momento, a mensagem que fica é o seguinte: The house is down. A casa caiu e o PT se construiu e se destruiu por si próprio. Esse é o enredo. Muito obrigado, senadora Ana Amélia.